Olá, meus queridos, graça e paz da parte do Senhor. Vamos a um texto bíblico que diz assim, em Lucas capítulo 14: Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, ele o estavam observando. E eis que estava ali, diante dele, um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Meus amados e queridos irmãos, aqui Jesus ele cura um homem hidrópico, ou seja, é sábado e estava diante de Jesus em um sábado, né? Esse homem, e Jesus ele entra, né, na casa de um fariseu num dia de sábado, e lá está esse homem hidrópico, né, diante de Jesus. E muitas das vezes eram colocado situações assim para eles poderem encontrar uma falha em Jesus para poder o levar à prisão e matá-lo. Mas Jesus ele pergunta para esses homens, fariseus, escribas, pergunta para eles assim: olha, é lícito curar no dia de sábado? Eles todos se calam, porque eles já esperavam que Jesus fosse operar um milagre, fazer alguma coisa assim do tipo naquele dia de sábado. Então, como todos calam, Jesus ele vai chamar quando eles calam, Jesus ele chama o homem hidrópico, né? E cura. E logo que Jesus cura, ele despede esse homem. E vira e faz uma aplicação daquela cura no dia de sábado para os fariseus. E diz assim: Qual será de vós que, caindo num poço em dia de sábado, um jumento ou um boi, você não vai lá e tira logo? As palavras de Jesus ficaram em silêncio na, na vida dos fariseus. Eles não responderam nada. Mas a gente sabe que Jesus ele cura, mas nós sabemos que há uma massa muito grande de pessoas doentes, enfermas e que não são curadas. E eu quero falar um pouco sobre algo que não é doença, algo que tem muitas crianças, muitas pessoas que estão assim. E, e nós precisamos entender, conhecer sintomas e temos que cuidar bem, temos que saber como agir.
nessas situações na vida dessas pessoas, porque elas são especiais. E o autismo não é uma doença. Muitas pessoas acham que o autista é doença, é algo de outro mundo, mas as pessoas autistas, elas são especiais, têm seus valores, têm suas qualidades, e elas são muito mais inteligentes do que muitas pessoas que não têm nenhum tipo de problema. Elas são mais espertas, são mais inteligentes, elas agem com mais garra, são mais fáceis de entender as coisas, e nós precisamos saber lidar com elas e valorizar o valor de cada uma delas. Então, como entender o autismo, né? A gente sabe que o nosso cérebro ele é como um supercomputador que nos ajuda a pensar, a sentir e a aprender coisas novas todos os dias. Mas às vezes, o cérebro de algumas pessoas funciona de uma maneira um pouquinho diferente. E é isso que chamamos de autismo. Quando alguém é autista, isso significa, né, que eles têm um jeito especial de pensar, de entender o mundo, né, à sua volta, ao seu redor. E isso é super legal, né? Assim também, assim também como nós, né? Eles também têm sentimentos, gostam de brincar, têm coisas que adoram fazer. E muitas vezes pode ser um pouco difícil, né, para algumas pessoas autistas falar ou entender o que os outros estão sentindo. Isso é verdade. Mas isso não significa que não gostem, né, de ser nossos amigos. Eles podem ser ótimos amigos e fazer coisas incríveis. Algumas pessoas autistas podem gostar muito de trens, desenhos animados, matemática ou pinturas. Elas são muito boas em coisas, né, que gostam de fazer. E às vezes podem também ser sensíveis às coisas como luzes, brilhantes ou barulhos altos. Então é legal ser gentil e cuidadoso perto delas, né? E mais, a pessoa autista, nós precisamos entender, nós precisamos saber de algumas coisas sobre elas, porque todos nós somos diferentes de alguma maneira ou de alguma forma. Todos nós somos diferentes. E é isso que torna o mundo tão interessante. O mais importante é sermos amigos uns dos outros, mesmo que sejamos diferentes, né? Mesmo que sejamos diferentes. Precisamos nos esforçar, precisamos ser amigos uns dos outros, porque não só a pessoa autista é diferente na forma de entender, pensar, agir, tem algumas dificuldades com luzes muito brilhantes, com cores e também com volumes muito altos, mas eles são nossos amigos, eles gostam de pessoas, eles têm essa pequena diferença que não é doença, mas é uma qualidade especial delas.
onde nós também que às vezes falamos assim, eu sou normal, eu sou isso, eu sou aquilo, mas cada um de nós somos diferentes um do outro. E não é por ser diferente que nós nos tornamos inimigos uns dos outros, mas nós somos amigos uns dos outros e precisamos continuar sendo, assim como a pessoa autista também. Ela tem qualidades especiais, elas são amigas uns dos outros, e isso nós precisamos entender, precisamos compreender para saber como entender e proceder de maneira sábia, não indiferentes com os autistas. E isso é bom porque quando nós aproximar dessas pessoas, ou pela primeira vez, ou pela próxima vez que conhecermos alguém autista, nós precisamos lembrar disso, né? De quê? De ser gentil, compreensível e amigo. Porque ser amigo é uma das coisas mais legais que podemos fazer, é fazer amigos. Ninguém vive sozinho. Assim como nós temos solidão, eles também sentem falta de afeto, amor, cuidado, de serem compreensíveis, de ser compreendidos. Eles também sentem falta das pessoas. Agora tem algumas coisas sobre o autismo, a pessoa que é autista, que são alguns sintomas. Às vezes as pessoas autistas, né, podem ter dificuldades para falar ou entender o que as outras pessoas estão dizendo. Algumas pessoas autistas podem achar difícil fazer amigos ou se sentir confortáveis em grupos grandes de pessoas. Elas, né, podem preferir brincar sozinhas ou com poucas pessoas. E são alguns sintomas, né, que nós precisamos conhecer das pessoas autistas. Pessoas autistas podem gostar de ter rotinas e fazer as mesmas coisas todos os dias. Para algumas pessoas autistas, olhar nos olhos pode ser um pouco difícil, né? Os sintomas da pessoa que é autista ou sintoma do autismo, né, costumam aparecer antes dos 3 anos de idade. Mas é possível, né, diagnosticar já nos primeiros anos de vida também. Então são algumas coisas sobre as pessoas autistas que às vezes coloca elas em uma classe diferenciada, separada, mas eu venho aqui dizer para vocês que a pessoa autista, ela não é diferente de mim e de você. Elas apenas têm qualidades especiais, a qual cabe a mim e a você entendê-las, respeitá-las, honrá-las e cuidar delas, sendo amigos compreensíveis, cuidando bem delas, porque isso nos faz ser pessoas boas. Nós não temos que ficar sendo amigo ou tendo um cuidado apenas com pessoas que não têm, que são igual a mim e a você, não. Cada uma pessoa tem um valor. Cada uma pessoa, indiferente se ela é autista ou se se ela é portadora de qualquer uma outra deficiência ou de qualquer um problema, isso não pode nos afastar, não pode nos tornar inimigos delas, não pode fazer com que sejamos indiferentes com elas, não. Essas qualidades que as pessoas têm, nós precisamos compreender, buscar a entendê-las, ser amigos, tratar bem, porque isso é o que dá sabor à vida. Isso é que faz com que a vida seja repleta de gratidão, de amor, de ternura. Isso é que faz a vida ser importante.
Então, eu quero deixar apenas essa pequena, esse pequeno incentivo acerca das pessoas autistas para que possamos entender um pouco mais sobre elas, sobre a importância delas, né? Mas tem também algumas coisas que está ao nosso alcance que podemos fazer. O que nós podemos fazer? Ser claro e direto ao conversar com seu amigo ou amiga, né? Precisamos usar frases simples. Precisamos ser paciente, né? Porque elas precisam de tempo para processar as informações, as palavras e também para responder. Às vezes pode levar um pouco mais de tempo para ele ou ela entender e reagir, né? E tudo bem. Ou seja, elogie o seu amigo ou amiga sempre que ele ou ela realizar uma atividade, mesmo que pareça pequena para você. Reconhecer e celebrar as suas conquistas. Também isso pode aumentar a sua confiança e autoestima. Precisamos ser amigo, né? No final das contas, por quê? Porque o mais importante é ser um bom amigo. E o significado, né? Ou algo que nos prende a atenção é que o principal símbolo, né, do autismo é a falta ou laço colorido em forma de quebra-cabeça. Daqui a pouco eu te mostro como é. E ele serve, né, ou como um lembrete visual para destacar a importância da conscientização e da aceitação das pessoas com autismo. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, elas são difíceis de lidar. E as pessoas acabam deixando elas de lado, esquecendo, perdem a paciência, né? Não compreende elas, né? E elas são tão importantes quanto eu e você na sociedade. É uma pessoa, é uma alma, precisa de amor, de carinho, precisa de cuidado, precisa ser bem tratada, precisa ser compreendida, precisa que tenhamos paciências com elas, né? O formato de quebra-cabeça no laço, né? Indica que o autismo apresenta diversos subtipos. Já as diferentes cores, né, e formas representam a diversidade das pessoas e famílias que vivem com transtorno. E nós temos aqui um significado simbólico ou uma simbologia, né, da cor representativa, o azul. Né? O azul é uma escolha simbólica porque representa tranquilidade, harmonia e compreensão. E além disso, essa cor foi definida, pois este transtorno é mais comum nos meninos na proporção de 4 para cada menina, né? Então, 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que significa também
um jeito diferente de viver e sentir e ver a vida. Eu quero deixar aqui a minha gratidão a Deus pelos milhares de meninos, meninas, de pessoas autistas que existem no nosso Brasil, no mundo, e conscientizar a você que o autismo não é uma doença. O autismo é uma qualidade um pouquinho diferente de vida de algumas pessoas. E que a pessoa autista, ela é inteligente, ela é sábia, ela também é uma pessoa e ela também merece cuidados e carinho. Então, dia 2 de abril é esse dia, né, mundial da conscientização do autismo, né? E nós precisamos, acima de tudo, de cuidado, de amor, de carinho, pedir a Deus para cuidar de cada uma delas. É uma maneira diferente de ver o mundo. Olha só que legal. Isso é uma campanha que as escolas, é uma campanha que a prefeitura, o governo, as autoridades fazem para conscientizar as pessoas acerca das pessoas autistas. Então, aqui está o coraçãozinho, o lenço, as coisinhas em forma de quebra-cabeça, né? E também a cor azul, que eu falei aqui acerca delas. Então, veja bem, maiorzinho um pouquinho, né? Ou seja, autismo. É um jeito diferente de ver e sentir. A vida. Então, que Deus abençoe, que tenha misericórdia da população autista que está em nosso redor. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os ajude a ter um desenvolvimento abençoado e que nós possamos amar, possamos ajudar e compreender essas pessoinhas tão importantes que vivem em nosso meio. Quero deixar aqui a minha solidariedade para todas elas. O meu abraço e também o meu pedido a Deus para cuidar e continuar cuidando de todas elas. E que nós, seres humanos, possamos encarar essa realidade com amor, com zelo, né? E cuidando bem delas, porque elas merecem. Então, 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Fiquem com Deus, todos vocês, e que possamos ter um jeito diferente de ver e sentir a vida como eles vê, vive e sente. Deus abençoe.